Tá no ar o De Tabela. Sim, senhoras e senhores, chegamos. Mais uma edição do De Tabela. Hoje, 23 de setembro de 2019. Vamos falar tudo da rodada 20, a primeira do segundo turno. Sou o Thiago Leque, tem aqui Pedro Vinícius. Beleza, Pedro? Salve, salve a todos que estão nos ouvindo. Seja bem-vindo, Pedro. Aqui também Renan Neves. Beleza, Renan? Salve, salve pra todo mundo aí. É isso aí, com a direção de Bruno Tavares, está no ar o De Tabela. Con ilusiones renovadas, con muchas ganas. Y espero que ustedes lleguen de la misma manera. ¡Viva el Barça y viva Cataluña! Primeiro bloco do De Tabela, você viu aí a nossa vinheta especial em homenagem ao Messi. Lionel Messi conquistou hoje a 6ª bola de ouro. Justa, né, senhores? Total, né, cara? É meio preocupante, ele já tá velhinho já, né? Já tá perdendo... Já perdeu muito do que ele já foi. Mesmo assim, continua melhor, né? O que você achou, Pedro? É justo, né, cara? O talento que ele tem, o que ele desenvolve ainda dentro de campo, ele ainda é muito decisivo. É isso aí, Lionel Messi agora com 6 bolas de ouro, né? Contra 5 do Cristiano Ronaldo, é o maior vencedor desse prêmio aí. Mas eu posso colocar um parênteses? Fala aí, cara. Eu ainda acho que o melhor do mundo deveria ser pelas conquistas junto com o time, não individual, porque teve muitas vezes que o time do Messi ou o time do Cristiano Ronaldo não estava com um bom desempenho, mas os números dele individuais estavam, né, como o melhor jogador aí. Eu confesso que eu achei que o Van Dijk venceria, até pelo que você falou, né? O time vence na Liga dos Campeões, achei que ia ter um peso importante, mas pela temporada eu acho que eu concordo também com o Messi pelo que ele fez aí, pelos gols e por tudo mais. Mas vamos Afinal de contas, o futebol é um esporte coletivo. Mas vamos falar de futebol brasileiro agora? Bora. Começar falando da vitória do São Paulo sobre o Botafogo. São Paulo venceu o Botafogo por 2-1, jogo complicado, um golzinho no final. Gols de Hernanes e Pablo, esse no finalzinho, e o João Paulo descontou pro Botafogo. Jogo disputado no Rio de Janeiro. São Paulo conseguiu vencer as 2 partidas com o Botafogo, né? Esse foi o primeiro jogo do segundo turno. E eu lembro bem, até comentando com vocês aqui, que quando a gente gravou o programa para falar dessa vitória do São Paulo no primeiro turno por 2-0, eu tinha até a preocupação com o futebol que o Botafogo apresentava. Embora nessa derrota o Botafogo já tenha mostrado uma grande evolução, acredito que o técnico que está lá já há algum tempo vem fazendo um bom trabalho, embora não seja dos mais conhecidos. O estilo de jogo do Botafogo tem melhorado e acho que o Botafogo, como está no meio da tabela, vai acabar por ali mesmo. Já o São Paulo, ainda esperamos melhora, né? Quem torce pro São Paulo, quem acompanha o futebol paulista sabe que o São Paulo está passando por altos e baixos, muitas contratações, alguns torcedores contestando já o Cuca. Mas uma vitória que faz o São Paulo voltar a vencer, estava 4 jogos sem vencer, e continuar encostado nos líderes. Queria saber de vocês aí, começando com você, Pedro. Botafogo 1, São Paulo 2. O que você achou da partida? É importante o São Paulo encostar de novo no G4, né? Tá sempre ali na disputa, como a gente falou. A confiança de novo no trabalho do Cuca, né? Dá um pouco de mais de tranquilidade. E os jogadores decisivos, né? Os que a gente tava falando que tava faltando um pouco eles, a atuação deles, o Hernanes e o Pablo decidindo a partida. Então eu acredito que foi um jogo de retomada mesmo, ainda mais que agora o segundo turno, né? A primeira rodada do segundo turno, então é um jogo de retomada de confiança pro time do São Paulo. O Hernanes voltou a marcar, o Pablo também, né? O centroavante do São Paulo que vem sofrendo com lesões seguidas, finalmente vem tentando ter uma boa sequência aí. No final do jogo ele agradeceu o Arboleda, né, pela disputa de bola e conseguiu dar o passe para ele, e também deu muito mérito para o departamento médico do São Paulo, que finalmente vai esvaziando, né, embora o Pato ainda esteja por lá. Faz falta o Pato, Pedro? O que você acha? Bom, eu acho que como o time vem se desenvolvendo, ele não tá fazendo muita falta, até porque ele não foi decisivo quando ele estava atuando, né? Ele fez gols, assim, mas não foi tão importante fundamentalmente como o Hernanes decisivo, foi, né? Né? Decisivo, então, e como o Daniel já é, como o Pablo como ele já entra e faz gols importantes. Então o Pato não tá fazendo muita diferença, né? Você citou o Daniel Alves jogou na segunda linha de meio campo, né? Do lado direito ali, o Antony foi pro banco, o Ranfran atuou na lateral. Dá pra ter uma boa esperança, né? O Ranfran e Daniel Alves de um lado, o Reinaldo fez boa partida pela esquerda. São pontos fortes que o Cuca tem trabalhado, e acho que quando ele encontrar o jeito certo ali pro Daniel, conseguir encaixar com o Hernanes mesmo, o São Paulo deslancha, né? Eu acho que é essa formação que a gente estava conversando, né, na semana passada, que
Ele poderia atuar desse jeito enquanto o Hernanes não estava vindo muito bem, né? Mas ele conseguiu atuar ali no meio campo junto com o Hernanes e ajudou bastante, né, nessa função, porque a gente sabe que para ele a jogada é mais de velocidade, uma jogada de mais de tabela, mais fundamentos ali com o meia, então o Hernanes, né, e os meias de São Paulo conseguem ter essa rapidez com o pensamento dele. Acho que ele acrescenta mais ali na frente, né? Participando mais das jogadas ofensivas. E o Juanfran na lateral direita acho que passa um pouco mais de segurança defensiva, né? Com certeza. E ele também pode, né? Às vezes poderia até revezar, né? Um segurar um pouco mais, o outro poder subir para poder revezar, né? Pela idade dos dois. Nesse momento, justo o Antony no banco, né? Vem fazendo partidas bem ruins, entrou e também não foi muito bem. Teve um contra-ataque 3 contra 1 que ele tomou a pior decisão tentando bater no gol e chutou fraco. Tá bom pro menino ficar no banco um pouquinho, né? Até porque... Não é queimar o menino, não. É só dar um... Sim, mas até porque, como a gente disse, são as peças que foram contratadas para serem importantes, né? Então, precisam ser usadas. E o menino também não pode ser responsabilidade dele também, né? Com os jogadores que tem aí, como a gente citou. Acho que o Antony ainda pode crescer, né? Vinha num bom momento no começo do ano, mas vem de 2 ou 3 partidas bem ruins. Eu até comentava com o Renan durante os outros programas que... De repente adiantar o Daniel Alves e colocar o Antony no banco, ou de repente tentar o Antony do outro lado, foi uma das coisas que o Cuca fez, né? Ele coloca o Antony do lado esquerdo e tira o Toró. E modificação, testes do Cuca, né? Renan, o São Paulo venceu o Botafogo, acho que merecidamente. O São Paulo jogou um pouco melhor que o Botafogo, não foi grande coisa não. Mas o que você tem achado do São Paulo com essas mudanças do Cuca? Já demorou pra ele achar o time também, né? E fala um pouquinho do que você achou de Botafogo no São Paulo 2. O Cuca, acho que a cobrança está sendo em cima disso, que já está na hora, né? Ele não encontrava a posição do Daniel Alves. O grande problema era queimar o Antony da direita, o jogador que talvez seja o mais interessante quando o assunto é comércio para o São Paulo. Então, tipo, tem que estar jogando, né? Tem essa pressão de ter um moleque da base que pode ser vendido, promissor, que não pode ser reserva, que tem que se destacar, né? Então, era o grande problema do Daniel Alves, era o que compensava mais, né, mano? Joga o moleque fora, no banco, né? Porque isso a torcida brasileira é meio rústica nesse sentido, e deixa o Daniel Alves, né? Mas foi um pouco do que eu disse, não é queimar o menino não, é tirar um pouco porque ele vem muito mal. Acho que se você deixa ele jogando mal, aí que você queima o menino. Então, eu também acho que ele tem que pegar um banco, porque ele não tá tudo isso. Não tem que pensar tanto no comércio, né? O Daniel Alves tem que jogar na direita, a gente reclamou muito dele no meio, ele jogou na lateral, num jogo difícil, por causa, eu lembro, né, que a gente falava por causa do Apodi, mas ele tem que jogar na meia mesmo, ele quer jogar. Ele não quer jogar de lateral, já deixou isso bem claro, então joga na meia direita, porque descentralizado não dá certo. E tem um Juanfran ali também, não vai ser um prejuízo se ele jogar mais à frente. Mas eu não gostei, frente. Cara, eu não achei o jogo tão bom. Eu achei que burocrático, cara, pouca chance, pouca criatividade. Ainda não mostrou, ainda não sabe, não dá pra falar que o São Paulo está bem, não tá bem, né? Tem que mas isso aí é os jogadores ou é o Cuca? É o Cuca, porque o Cuca, tá né? bagunçado. O Cuca mexeu bem, né? E o lance que mais me chamou atenção foi tipo que ele deu um come lá no Toró, né? Que o Toró tava aleatório na partida. O Hernandes também tava pouco participativo. Acorda, né? Ele falou que não tem que participar. Acorda. E nessa hora que ele deu esse come aí, foi o momento mais que o moleque acordou, que o time jogou, se ligou, aí saiu o gol. Ele tem uma participação. Aí ele dá o passo e sai o gol, depois uma cabeçada na trave. Então foi o melhor momento do São Paulo, foi ali, quando o Cuca deu essa puxada. Aí o time meio que acendeu, tá ligado? Você acha que nesse momento vale mais apostar no Toró que no Antony, né? Eu acho que o Toró tinha que jogar na esquerda, sim, cara. Deixa o Antony espera no banco e testa o Antony na esquerda. E por que não testa o Antony no meio quando o Hernanes tiver algum problema com o Hernanes, né? Eu não vejo esse problema, acho que tinha que fazer isso. Rodar ele, entrar de segundo. O Cuca mexeu bem, a gente tava reclamando pra caramba do Cuca que ele não mexia mal, mas ele colocou o Antony e o Everton. Eu não achei que foi mal. O Antony teve aquela tomada de decisão ruim lá, mas pelo menos teve um volume de jogo. O Everton sempre dá um volume de jogo, né? O Everton jogou um pouco mais centralizado, né? E o que você achou do jogo e do Botafogo também, Renan? Eu lembro que o Botafogo, aqui... ele toca a bola, né, Botafogo? Pega a bola, toca a bola, articula, tenta segurar. É o Barroca, né, mano? Ele era do Sub-20 do Corinthians, né? E ele tem essa condição, assim, né? Essa intenção que o Osmar Loss tinha, que meio corintiana, né? Do Tite, de tocar a bola, de articular. E ele levou isso e conseguiu, né? Consegue implantar isso, né? E ainda consegue contra-atacar também, porque o São Paulo também teve a bola. Teve, tipo, uma alternância, né? Foi aquele, tipo, o São Paulo tomou uma chegada, o Botafogo tomou uma chegada.
Foi um jogo meio agudo, assim, né? Mas ao mesmo tempo, em poucos momentos. O resto é aquela bagunça, aquele jogo Briga de pouco meio de campo, construtivo, muito passe errado também. muito passe errado, né? E a gente tá falando, mas a gente ainda não falou quem é o melhor do São Paulo, que foi o Reinaldo, que o Reinaldo arregaçou de novo, chutou. Não só nesse jogo, né? Você já tinha citado ali em E a outros gente programas. já falou há 8 minutos aí do São Paulo, mas não falou do Reinaldo ainda, falou de todos os outros porque são os problemas, né? O Reinaldo é a solução. O Reinaldo vem fazendo boas partidas, não é de agora, né? Já são 3 ou 4 partidas que o Reinaldo vem atuando bem. Até porque ele não tem uma concorrência muito grande na esquerda, né? O Léo Pelé, que é o reserva, não atua muito. Não, mas é porque ele não tem que falar o que ele tá fazendo. Não, né? eu quis dizer assim, ele não tem uma concorrência do lado esquerdo, ele é absoluto. E acho que ele entendeu isso, entendeu? Acho que ele assumiu a responsabilidade de ser o dono da lateral esquerda. Acho que no Brasil hoje, falando de lateral esquerda, ele pode estar entre até os 5 melhores e... Ou tô falando besteira, Pedro? Tem alguns aí já também. É que na a frente. grande atuação Cara, pra aqui mim, em São no Paulo, momento- pra mim, ele é o melhor. No momento, o assim- Jorge foi pra seleção e tal, mas eu prefiro o Reinaldo ainda, eu acho. No Brasil, o Felipe Luiz com certeza vem fazendo ótimas partidas. Esse último jogo do Flamengo, o Felipe Luiz foi muito bem. Pra mim, claro que é cedo, acabou de chegar, mas o Felipe Luiz pra mim é o melhor lateral esquerdo no momento. O Reinaldo vem fazendo boas partidas. Se ele manter isso até o final, ele fica entre os melhores, sim. Acho que chuta bem, né? Algumas finalizações muito perigosas do Reinaldo. Talvez uma das as melhores chances do São Paulo saindo pelo lado esquerdo com ele. Ano passado ele chegou a jogar de meia, né? Jogou mais à frente. Tem um grande jogo contra o Corinthians, né? Que ele joga na segunda linha e faz 2 gols. Acho que foi a partir dali que começaram a ver a possibilidade do Reinaldo ter um pouco mais de ofensividade. Você E acha o Botafogo é aquela coisa, ele tá bem, velho, não tá mal. O Botafogo e o Fluminense tinham alguma certa vida, o time. Tanto com o Diniz e o Botafogo também com o Barroca, né? Os caras conseguem tocar a bola, ter uma ideia. Mas é aquela coisa, os caras não dão resultado em 2 meses e já quer mudar e já O reclama. Diniz foi fruto disso, né? E a imprensa não ajuda ainda a falar que estão conseguindo ir bem, que não tem resultado, mas tem alguma coisa boa ali acontecendo, né? A imprensa não vê assim, a imprensa fala, não deu. É que eu acho que esses técnicos novos, né? O Barroca mesmo, se ele começar a ter 5 resultados ruins, a imprensa pode já pegar no pé, porque ele não tem as costas quentes como tem o Cuca, como tem o Mano, como tem outros Tem técnicos. um Né? respaldo ainda, né? E o Fernando Diniz é uma prova disso. O Fernando Diniz, o Fluminense vinha jogando melhor do que joga hoje com o Oswaldo, mas como o resultado não vem, é determinante para a queda do técnico, né? O cara vai lá e coloca o Oswaldo, é complicado. O São Paulo é sexto com 35 pontos. Tá dentro do que a gente espera mesmo, né? A gente tinha colocado o São Paulo pelo menos entre os 6 e 7 ali e deve brigar até o fim pelo título, por vaga na Libertadores, né? Vocês acreditam nisso também, né? São Paulo é dos favoritos. Eu acredito que o São Paulo vai ficar pelo menos entre os 5. Também acha, Renan? Eu acho que o São Paulo tem o que melhorar. Continuo com o mesmo voto, cara. O São Paulo tem tem o que material melhorar pra isso, ainda, né? Eu Mas acho que é você mais... acha que ele passa dos 5? Porque Então, Flamengo e muitos Palmeiras, times que estão na Flamengo frente, e Palmeiras já estão mais consistentes. Agora que eles conseguiram chegar lá e tem os melhores elencos, então vai ser difícil ali. O Mas também Santos tem tá por tem o fora. Santos, tem entendeu? O resto briga tudo O igual Inter pra briga mim. ali também. Então, é isso que eu tô falando. Então. Tem o Santos, tem o Inter, tem o Pra mim Bahia, é- tá Corinthians. vindo, Pra o mim, próprio ó, Corinthians. É o bloco de 3 lá, né? Palmeiras, Santos e o Flamengo. E depois o Corinthians, São Paulo e Inter ali. E o Grêmio que tá chegando. É, o Aí Grêmio- tem o Bahia, Atlético Paranaense, tem O Bahia Bahia. tá muito constante, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Aí tem toda uma briga ali. Mas eu acho que entre os 5 chega. Entre os 5 chega. E o Inter também agora, depois que perdeu o título, vai dar foco total, né, no Brasileirão. Acho que o campeonato fica um pouco mais disputado com essas eliminações. Tudo, né? Por exemplo, se o Flamengo e o Grêmio ali, se o Flamengo sai da Libertadores, aí que vai ser difícil parar o Flamengo no Brasileiro. Se o Grêmio sai na Libertadores, o Grêmio vai querer subir, é o que você falou. Como vem melhorando, vai dar Pelo trabalho bem também. do brasileiro, eu vou fazer dar uma opção. Acho que é interessante o Grêmio passar o Flamengo. O Grêmio passar o Flamengo pra ele se manter lá atrás. E aí o Flamengo pensar só no brasileiro, mas perder essa destabilizada. Eu não acho que o Flamengo perder na Libertadores vai ser melhor no brasileiro. Não, acho que se o Flamengo Acho que vai- passar é Mas é melhor. o foco, né? Acho que se o Flamengo Só vai ter passa, tem que dividir isso, né? Tem que ficar de olho nos 2 campeonatos. Pode ser que poupem alguns jogadores no brasileiro e dê mais como fala, competitividade, dê mais, a disputa aumente, né? Como eu falei, o São Paulo é o sexto com 35 pontos, venceu o Botafogo com o gol de Hernandes e Pablo, e o Botafogo com o João Paulo, bonito o gol também, né? E é isso aí, agora a gente vai falar de Corinthians. O Corinthians venceu o Bahia 2-1, jogo aqui em São Paulo. O que você achou da atuação do Corinthians, Renan? Mais uma vitória importante, né? O time que vinha aí de um resultado difícil na Sul-Americana, perdeu de 2-0 pro Del Valle, torcida protestando, declarações polêmicas do presidente, né? Algumas contestações com o Carille, que é um dos ídolos da torcida e mesmo assim já vem sofrendo, acho que a primeira pressão dele, assim, né? Pelo momento do Corinthians.
Mas o Timão conseguiu a vitória num difícil Bahia, a gente já elogiou o Bahia aqui, não só hoje, mas o Bahia vem fazendo um campeonato muito competente, méritos pro Roger lá, que vem fazendo um grande trabalho. E ainda assim o Corinthians consegue essa vitória difícil contra o Bahia por 2-1 e se mantém ali também, né? Mesmo número de pontos do São Paulo, e é outro time que deve brigar até o final, né, Renan? Sim. Também eu tenho mais ou menos a mesma percepção. Também tem muita projeção de melhora, né, no Corinthians. Bom, depois dessa semana conturbada que o Corinthians teve, né, declarações polêmicas que foram até do Carille, né, não foi nem do presidente. O Andrés, quando o time perde pro Del Valle, ele fala que o time tomou um baile. Aquilo não é polêmico, né, aquilo é a realidade. Né? Mas ele chegar com o presidente do time e falar que o time tomou um baile, né? Mas ele já tinha feito isso antes, ele já o falou estilo do... Andrés, né? É o estilo do Andrés. Quem se surpreende é que não conhece direito, né, a peça. Mas o Corinthians pelo menos tentou dar essa resposta do começo, foi muito agressivo no começo, começou muito bem, o Pedrinho novamente protagonista do time. Jogou muito bem, Queria vem sendo o melhor muito, jogador do Corinthians, né? Vem nos últimos 2 ou 3 jogos aí, deu dois passes lindos no começo do jogo, 2 bolas na trave, então o Corinthians já poderia ter começado o jogo já com o placar na frente, né? O Bahia custou a se arrumar ali, sofreu bastante no começo do jogo, depois foi gradativamente ajustando, conseguiu equilibrar um pouco, porque o Bahia é um time que equilibra, não tem como, ninguém vai jogar com o Bahia e vai só pressionar. O Bahia não vai ser um time que vai só se defender assim, igual por exemplo o CSA ou algum outro time. Não faz o estilo do Roger, né? Não, o Roger não tem esse tipo de futebol. E depois disso os times se alternaram com a posse de bola, cada um com algumas boas chances, né? E o jogo tava dinâmico, tava bom, tava interessante de ver, né? Mas não tem como, assim... Depois é difícil até de interpretar com a quantidade de erro do juiz, né? Foi uma coisa meio bagunçada. Eu lembro que a gente falou que a maior vergonha do VAR até agora tinha sido do Santos. Cara, esse jogo foi 3 vezes pior, sabe? Foi uma coisa maluca mesmo. Teve o lance do Ralf no Bahia que ele não deu pênalti. Teve o pênalti do Corinthians, esse lance o pênalti do Ralf, do cara, esse lance do Ralf, cara, eu vi o Claudinei hoje. Claudinei de Oliveira. Claudinei de Oliveira lá, o técnico. Mano, ele colocou a pulga atrás da minha orelha, entendeu? Por causa que ele mostrou um ângulo do lance que fez eu concordar com a arbitragem. Entendeu? Que não foi pênalti. Que não foi pênalti. Mas é a única coisa que dá pra passar um pano pro árbitro, velho. Porque ele errou demais. Ele marcou outro pênalti que não deu. Lateral, sabe? O do Corinthians na mão é pênalti, né, Renan? O Corinthians na mão foi pênalti. E o do Bahia também, né? O do Bahia... O que ele marca mesmo. Porque para o Bahia... Não, o que ele marca foi uma vergonha. Você não achou? O que ele marca foi um absurdo, né? Eu não vi ninguém da imprensa concordar, né? Eu vi o pessoal dizendo que talvez ele tenha compensado o do Ralf. Porque pra alguns compensado do Ralf. O do Ralf, velho, eu vou convidar quem estiver ouvindo, velho, a dar uma olhada na mão do cara. Porque o cara, eles estão dividindo a bola e eles começam aquela coisa de brigar de mão. O cara, ele meio que dá uma fechada de asa, assim, encosta o antebraço na costela e leva a mão do Ralf. O Ralf tropeça porque a mão dele é puxada. Aí o Ralf tropeça. Aí o Ralf cai. Aí é o momento que todo mundo presta atenção, porque o Ralf caído, a perna do Ralf bate no pé do moleque e do moleque cai. E a outra é uma perna do Ralf na bola e uma perna no jogador. Exato, aí foi pênalti. Todo mundo falou foi pênalti. Detalhe que na TV, o ângulo específico e o ângulo do VAR não foi o ângulo que mostrou que foi definitivo. Depois que o juiz marcou pênalti pro Corinthians, o árbitro da transmissão, ele que mostrou um terceiro ângulo. Só depois do pênalti do Corinthians. Que aí ele falou, não foi pênalti. Que aí ele mostrou o Ralf batendo tocando, a perna, né? Aí colocou essa pulga atrás da orelha. Um lance muito, muito, muito confuso. Então dá pra passar um pano. Eu acho que esse foi mais pênalti do que o outro. Embora entenda a sua o outro não foi pênalti, cara. O outro foi um absurdo. Eu acho que foi bem o que eu falei. Vi muita gente comentando isso nos programas esportivos, que ficou com aquela impressão de que ele compensou o primeiro. Porque... Tudo bem, o primeiro para alguns não foi, para outros foram. Pro juiz, acho que ele ficou, se eu tivesse marcado aquele, era mais aceitável, porque o segundo não foi, vou marcar esse para garantir, na dúvida dos dois eu marco um. E esse é o problema, porque a gente acreditava que mesmo com o VAR, a gente ia parar de ter essas polêmicas. Né? Pra sintetizar isso aí, mano, a melhor explicação foi do Roger na entrevista, tá ligado? Eu anotei aqui pra tentar explicar. Ele falou que sentiu vergonha alheia pelo árbitro, tá ligado? Pela maneira que foi conduzido o jogo. Ele disse que o cara tinha deficiência técnica. Falou que o árbitro tem deficiência técnica, né? Disse que não teve coragem de comemorar o gol do Bahia porque ficou com vergonha da marcação do pênalti, tá ligado? Ele falou que não comemorou o gol do Bahia, tá ligado? Depois do pênalti marcado... Aí ele listou. Pênalti não dado, depois pênalti marcado, depois 4 minutos pra marcar um pênalti que não aconteceu, tá ligado? Aí deu lance de confusão, né?
Aí, velho, jogador que entrou no atendimento médico, entrou no lance, tomou a bola e já puxou o ataque e depois tomou. Não pode, depois né? os caras foram reclamar e dá cartão amarelo. Falta pro lado errado. Cara, A arbitragem é meio mano, confusa, né? foi impressionante. O nome do cidadão é Delson Fernando Freitas da Silva, árbitro da FIFA. Isso que ainda é pior, né? A coisa mais impressionante, velho. Isso daí vai ficar pra história, pode ter certeza. No Brasil, do VAR, o jogo vai ficar pra história. Também concorda, Pedro? Foi complicado assim? Foi um jogo bem complicado mesmo, atrapalhou tecnicamente, né? Como o Renan tava comentando aí, explicou todos os detalhes da partida. Foi uma coisa praticamente. incrível pra mim. Isso daí pra mim é um marco do campeonato. Então foi um jogo bem complicado mesmo, né? E que, como o Renan disse, o VAR, como vocês acabaram comentando, né? A gente achou que o VAR ia acabar livrando um pouco dessas coisas, mas os árbitros também estão um pouco confusos, né? Não só Tem muito que aprender ainda, né? Então todo mundo aprendendo, então eu acho que vai rolar bastante dessas complicações aí, desses entreveros, até os árbitros novos, né? Já vim com essa mesma prática. Porque... Será que uma hora os árbitros daqui vão aprender a usar o VAR? Porque então, eu no Brasil acredito que vai ser complicado, os árbitros mais novos, né? Eles acho que vão aprender, assim, né? Árbitros que estão subindo ainda, porque os árbitros que já têm aquela mania já de... É como a gente diz, né? A mania já do hábito, né? De Piorar apitar não um dá. jeito. Então tem que melhorar mesmo. Ah, será que não Piorar dá? vai No dar, Brasil, pô, eu não sei, no Brasil dá pra piorar às vezes. Pedro, o Corinthians venceu por 2-1. A vitória, o resultado, mesmo com todos esses erros, você achou justo? Foi justo, né? Manter o Corinthians ainda na briga, apesar das complicações, né? Os jogos desse final de semana praticamente foram todos assim, né? Complicados, feios de acompanhar, mas os resultados ainda foram justos, né? Pelo que foi apresentado. O Corinthians é quinto com 35. Se mantém ali entre os primeiros, né? Vocês acham que essa atuação, assim, embora não tenha sido brilhante, mas tenha o destaque do Renan, que o time tentou atacar um pouco mais, serve de parâmetro para tentar a virada contra o Del Valle? Cara, essa partida foi muito bagunçada, né? É difícil. Você viu que a gente falou muito mais da arbitragem do que da partida. Porque se dependesse dos dois times, ia ser um jogo bom. Tava sendo um jogo bom. Mas não tem como ser parâmetro pra nada, sabe? Não tem como. O jogo contra o Del Valle, eu acho que vai ser difícil pro Corinthians, né? Mas o Corinthians não poupou nesse jogo, porque sabe que agora o calo bateu, né, no calo. Você acredita que vai ser esse mesmo time contra o Del Valle? Cara, acho que tem as voltas, né? Talvez ele insista no Júnior Urso, apesar de eu achar que não. Vem talvez mal, né, o Matheus Júnior Urso. A Vital gente volte. elogiou bastante ele no Paulista no começo e o Júnior Urso vem deixando a desejar, né? Então ele caiu um pouco, cara. Será que Nesse não é hora jogo do do meio Matheus da Jesus semana aí ele no meio? caiu um pouco. É a hora do Matheus Jesus. Na minha concepção, eu colocaria o Sornossa. Eu sei que tem muita gente que vai me Recuado. xingar, mas deixaria só o Ralf mesmo, de Sornossa e Matheus Vital, até porque precisa do resultado, né? Então, o Sornossa sabe jogar de segundo volante, o Vital também consegue recompor um pouco. Mas não é muito ofensivo pra um jogo assim fora de casa, altitude. 2-0. Mas é O Corinthians complicado. precisa fazer E se dois tomar mais gols. um? Aí Se fica tomar difícil. mais um, não tomou, né? Eu não sei. Na minha concepção, acho que ele deveria pensar nisso. O que você acha, Pedro? Você acha que é por aí? A base do time deve ser essa? Dá pra tentar uma virada lá contra o time do Del Valle? Cara, é difícil, né? Como o Renan disse, né? 2-0 fora de casa, na altitude. E eu acredito que justamente por isso eles já não pouparam, eles já estão procurando manter o resultado e a briga lá em cima, né? Porque sabe que vai ser complicado jogar contra o time dos caras e eles vão estar motivados. E o Del Valle, apesar das piadas que rolaram aí, o Del Valle já se mostra um time aí disputando o Libertadores e Sul-Americana já há alguns anos já. Então é um time que está aprendendo a jogar esse tipo de competição e principalmente vir jogar aqui em São Paulo, né? Eu acho que dos times que o Corinthians enfrentou na Sul-Americana, o Del Valle é o mais qualificado, né? Não só pelo jogo difícil, mas acho que pelo momento do time. Eu esqueci de falar uma coisinha assim, o São Paulo no próximo jogo enfrenta o Goiás, quarta-feira às 21h30, e o Corinthians na quarta às 19h15 vai lá enfrentar a Chapecoense fora de casa. Chapecoense também não vem bem. O Corinthians tem a Sul-Americana aí no meio de semana e depois tem a Chapecoense também. É jogo pra vitória, né, Renan? Tem que pensar em, claro, novamente, tudo vai definir o que vai ser na quarta-feira. A improvável agora classificação, se o Corinthians classifica, talvez ele poupe, né? Dependendo de como é que o jogo altitude. Então tem que ver muito o que vai sobrar de quarta-feira aí. Se o Corinthians não passar da Sul-Americana, você acha que ele fica mais forte e mais candidato ao título ou não muda muita coisa?
Eu acho que não muda muita coisa, porque só tem mais 2 jogos, né? De uma maneira ou de outra, só tem mais 2 jogos. Então, se for pra poupar, mesmo que se passasse, é em um jogo, é em 2 ali, por desgaste, e ainda não são todos os jogadores. Então, eu acho que faz pouca diferença. O que você acha, Pedro? Com uma eliminação dá pra ver um lado positivo, se dedicar ao brasileiro, ou é como o Renan falou, não faz muita diferença? Eu acho que não faz muita diferença mesmo, né? Até por isso, como eu disse, eles já tentaram manter a briga com essa rodada, né? Mandando o time titular. E eu acho que contra a Chapecoense vai ter alguns desfalques por causa justamente da altitude, independente do resultado lá. Vai ser um jogo brigado, um jogo que vai ser exigir muito do esforço dos jogadores. Eles vão vir com o time modificado, mas vão vir pra cima da Chapecoense pra vitória. Embora você que escuta a gente aí sabe que a gente prioriza mais o Campeonato Brasileiro, mas todos os 4 grandes, todos os campeonatos que eles disputam, a gente tenta dar um espacinho também, e vamos aguardar aí para ver o que o Corinthians pode fazer contra o Independente Del Valle fora de casa. Renan, você tem um dado importante aí que acho que é bom até para o nosso ego mesmo, né? A gente falou agora dos laterais esquerdos, passa pra gente aí. A gente acertou, velho. Eu vi aqui a lista dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão na primeira. Foi o primeiro Jorge, segundo Felipe Luiz, terceiro Reinaldo, cara. E o quarto Danilo Avelar. Pra mim é surpresa ainda, né? Mas os 3 primeiros a gente acertou dos 3, cara. Acho que a gente é foda. Pode falar foda? Depois a gente põe um pi, qualquer coisa. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar pra falar da derrota do Santos pro Grêmio 3-0. Jogo que surpreendeu aí, embora a gente saiba do potencial do Grêmio. A gente é mais esperançoso com o Santos. E também da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza 1-0. Fica ligado aí que vai ter 2 músicas especiais pra você e a gente já volta. If I give them that real shit, I'm concealing. Broke, no dough and chillin'. They laughing me out the building. Can I use your restroom? What? No? What type of noise is that? Most these fools ain't loyal cats. They smoking till the foil's black. Sorry. Trees started confessing. Departed with Wessons and restarted the lesson. We started from less than no excuse though. Just wanted the roof for my head. 2 hoes, skin black. Cause my new boat make cash for my group flow. A house on the hill. Who know? Just wanna go home. Can't wait to go home. Just want to go home. Can't wait to go home. All alone. Choked up while I'm writing this. Didn't think my life would get so fucking trifling. Living like mice and men. Hoping this shit gets right again. Looking like I crawled out of a chimney. While I was in my vicinity. Hoping they remember me, but stuck in anonymity. Mind blown like Kennedy. When I start kicking these written things. Now give me cheese. Can I get my cash today? If not, tomorrow's fine as long as I ain't broken. Getting dope, and that's the bottom line. You niggas don't give a shit. Constipation and constant hating got me looking up at the constellations. Steady corroborating fallacies about where I'm staying like. Somewhere in Silver Lake. But really in the back on the passenger side, posting and laughing like, look where I'm at tonight. Just wanna go home. Can't wait to go home. Just wanna go home. Can't wait to go home. All alone. Story of a street life. Story of a street life. If you don't understand my ghetto, you should have never come around. It seems like every single day, something bringing me down.
and my ghetto.